Oi, gente, tudo bem? Saudações dançantes para vocês. E eu sou a Ale Feio, conhecida como Fada Nórdica, bailarina de Tribal Fusion e ATS. Hoje eu vim aqui dar 10 dicas sobre como improvisar no palco. Sim, apenas dicas, tá? Baseadas na minha experiência nos palcos durante esses anos aí de apresentação, tanto em grupo quanto em solo. Dica número 1. Gente, quando vocês forem fazer um improviso, escolham uma música simples e uma música curta. Uma música linear que contenha o mesmo tipo de contagem na maior parte do tempo facilita a sua memória e faz com que o seu corpo, a sua mente, consiga planejar melhor os movimentos que você vai fazer no palco, aqueles movimentos que você não planejou anteriormente, tá? Então não escolham músicas complexas, músicas muito longas, escolham músicas que vocês tenham uma afinidade, porém que elas não sejam muito extensas, tá? Isso também ajuda o público a prestar um pouco mais de atenção e não fazer com que a sua coreografia fique cansativa durante todo o processo de apresentação. Dica número 2. Outra coisa que ajuda muito na hora de improvisar, e que é algo que eu sempre faço, é o seguinte: se o evento que você for dançar ele for temático, isso facilita muito na sua apresentação. Você pode escolher uma música rápida, uma música simples, voltada para a temática que você vai apresentar. Isso limita as suas opções de enredo e não faz com que você fique lá indecisa se você vai dançar a música A ou se você vai dançar a música B. E você sabe também que aquele público que vai para aquele evento, ele é um público específico. Então, se você escolhe uma dança, uma música e uma apresentação voltada para a temática do evento, isso faz com que o público preste um pouco mais de atenção e interaja melhor na sua apresentação. Dica número 3. Gente, toda vez que vocês forem fazer um improviso, tudo bem, não dá tempo de montar a coreografia, mas é de extrema importância que vocês ouçam a música até, assim, entrar na cabeça e não sair mais. Aquela coisa assim que você vai ouvir depois que você apresentar, nunca mais você vai querer escutar ela. É assim mesmo. Ouça a música até enjoar. Por quê? Quando a gente escuta a música, isso faz com que a gente internalize algumas nuances que, ouvindo apenas 3, 4 vezes, ou só no momento que a gente vai dançar ela, a gente às vezes não pega. Então, escuta mesmo até enjoar, escuta indo trabalhar, escuta durante o trabalho, se for possível, escuta tomando banho, escuta quando você estiver cozinhando, mesmo que você esteja de saco cheio, escute a música muitas vezes, ao ponto de que você, quando pegar a música para fazer um improviso bem rápido, você já lembre quais são as batidas, qual é o momento que tem aquele refrão, quando é o momento que tem aquele clímax. Isso é de extrema importância para o improviso. Dica número 4. Gente, uma coisa que eu acho muito... que ajuda muito na hora de a gente improvisar, na hora de a gente fazer aquela coreografia que a gente não teve tempo de coreografar, é quando a gente tenta, de uma certa forma, mesmo sem tempo, planejar o começo, o meio e o fim dela, tá? Quando a gente planeja o começo, o meio e o fim, a gente consegue fazer um enredo coerente, de uma forma que quando a gente for improvisar, a gente não saia muito desse enredo e imprevistos aconteçam com menos frequência. Mas como assim, Alessandra? Simples. Você sempre pode pensar de uma forma pequena, mas que no palco vai fazer uma diferença enorme. Então, quando você estiver lá escutando a música diversas vezes durante o seu trabalho, durante o banho, durante, o seu dia, sempre começa a planejar como você vai começar no palco. Como vai ser o começo da sua apresentação? Sua apresentação vai ser parada, posicionada? A sua apresentação vai ser você entrando? A sua apresentação vai ser você de costas, você interagindo? Como vai ser esse começo? O começo é fundamental para que o público fique atento ao que você vai apresentar. O começo de uma coreografia mal feito, quando eu digo mal feito, não digo nem no sentido de técnica, eu digo no sentido de mal elaborado, daquele momento que você não tá ali, você tá viajando, você não sabe o que você vai fazer, ele pode tirar a atenção do seu público. E aí, por mais que a sua coreografia depois, o restante dela fique impecável, ela perde um pouco da magia. Então, o que segura a atenção é o começo da coreografia. Se você manter aquele começo gostoso, aquele começo de suspense, que dá um gostinho de quero mais, ele vai fazer com que o público preste atenção na sua coreografia, certo?
Aí, quanto a planejar o meio da coreografia. Quando eu digo meio da coreografia, eu digo quando a música tem um clímax. Geralmente, nas apresentações, principalmente nas que eu faço, eu gosto de trabalhar dessa forma, porque me facilita, principalmente quando eu tô com pouco tempo pra montar coreografias, né? Então, eu planejo esse comecinho e eu planejo o clímax, que vai ser a transição, às vezes de um movimento, de um trecho lento para um trecho um pouco mais rápido. Então, eu sempre gosto de planejar o que eu vou fazer nesse clímax. Eu vou fazer uma surpresa? Eu vou girar de uma vez? Eu vou fazer algo que vai surpreender o público? Então, esse clímax, esse meinho, digamos assim, ele geralmente acontece do meio pro final da música, tá? Não necessariamente nessa ordem. Algumas músicas não têm esse clímax, mas isso não impede você de mostrar, de criar, de fazer uma magia dentro da sua coreografia de improviso, tá? Então, se a sua música tem um clímax, é legal você pensar como você vai fazer. Mesmo que você não tenha tempo de coreografar, você mentalmente, pensando num movimento que é legal, ou em algo que você gostaria de fazer, por exemplo, você tá uma parte da coreografia de costas, aí no clímax você vira de frente. Isso também é legal. É uma forma de mostrar pro seu público, ó, continue prestando atenção em mim, porque a coreografia vai ficar legal, tá? Então, é sempre importante pensar no meio da música nesse sentido, tá? Localiza o clímax ou localiza o ponto que você quer fazer uma surpresinha pro seu público que tá te assistindo, tá bom? E quanto ao final da música, obviamente, o momento que você vai terminar. Você vai querer terminar no baque, você vai querer terminar andando, você vai querer terminar no público, como você vai querer terminar? Tá? Então, assim, da mesma forma que o começo, o final, ele tem uma importância primordial, porque é aquilo que vai fechar a sua coreografia. Então, se você teve uma trajetória legal no enredo da sua apresentação, todo mundo espera que você feche a sua coreografia e feche com o seu estilo, com a sua essência. Então, sempre pense dessa forma. Se você vai improvisar, você não tem tempo, pensa em 3 pontinhos cruciais: o começo, o meio e o fim. Fazendo isso e tentando ligar todas essas pontas, você consegue ter uma coreografia com um enredo linear e que ao mesmo tempo se torne interativo e preocupado com o seu público. Dica número 5. Galera, toda vez que for acontecer um improviso, é sempre importante você prestar atenção nos acessórios que você está usando, tá? Se você coloca muita coisa, muito apetrecho, muita coisa na cabeça, muito colar, muita pulseira, body chain, cinto, tudo que se intercala muito e fica aquela coisa linda e maravilhosa, pode na hora do improviso te prejudicar. E por quê? Porque no improviso a gente não sabe o que a gente vai fazer. E às vezes a música, o próprio público empolga a gente de uma forma em que a gente vai se sentindo mais seguro no decorrer da apresentação e começa a fazer movimentos um pouco mais complexos, que a gente sabe que às vezes a gente dá conta, mas aqueles acessórios podem enroscar, aqueles acessórios podem ficar pesados, e isso vai tornar o nosso improviso desconfortável pra gente e desconfortável para o público, tá? É muito comum a gente ver diversas apresentações, inclusive de bailarinas profissionais, porque, gente, estamos todos no mesmo barco, pode acontecer com todo mundo, inclusive comigo que tá aqui dando dica pra vocês, tá? Isso é normal, faz parte de toda a trajetória de dança, tá? Mas é muito comum a gente ver isso com muitas bailarinas famosas, que às vezes elas querem colocar muito acessório, muita coisa que compõe o enredo do figurino e tem a ver com a apresentação, e isso limita alguns movimentos na hora da coreografia ser apresentada para o público. Então se atente sempre a isso. Na hora do improviso, o menos pode ser mais. Coloque acessórios menores, acessórios mais confortáveis e que não tenham tanta probabilidade de se enroscar entre si. Uma coreografia bonita é aquela, não que tenha um figurino cheio de coisa, mas é aquela que é bem executada, em que a bailarina está tranquila e confortável com ela mesma em primeiro lugar. Dica número 6. Gente, tome cuidado e não utilize movimentos novos. É muito legal a gente aprender, toda apresentação é um aprendizado, todo erro é um grande aprendizado também, e é muito gostoso a gente poder meter as caras, criar coisas novas, mas lembre-se, quando você for improvisar, tenta fechar um pouco a sua mente e não tentar aquele movimento lindo e maravilhoso que aquela bailarina maravilhosa fez, porque você pode se enroscar. Pode ser sucesso, sim, mas se você nunca executou ele, se algumas outras coisas externas te atrapalharem no momento, esse movimento que era lindo e maravilhoso e que você é com certeza capaz de executar, pode dar ruim e ficar feio, te fazer se desequilibrar, fazer cair algum acessório, enroscar algum acessório. Então, assim,
é aquilo que eu falei na dica anterior. O menos é mais. Então faça aquilo com que você já tem afinidade. Faça algo que você tenha aquele conforto. Faça algo de certa forma mais cômodo. Mas pegue esses movimentos que você tem mais tranquilidade em fazer e transforme eles em movimentos assim gostosos de serem assistidos. Porque uma vez que a gente faz movimentos que a gente já tá com o corpo acostumado, o público sente isso e já sente aquela vibe gostosa, aquela energia do eu estou me divertindo, tá bom? Então, movimentos novos não são bem-vindos no improviso, tá? Dica 7. Gente, eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo nem de ouvir a música para apresentação. A gente planeja uma apresentação, algumas coisas pessoais acontecem, coisas acumulam, acontecem imprevistos e a gente às vezes mal tem tempo de ouvir a música até enjoar para poder estudar um pouco ela. Mas se você tiver um tempinho, mapeie a música. Essa é a dica. Como mapear a música? No momento tranquilo, nos 5 minutos do seu dia, coisa bem rápida mesmo, durante um almoço, durante uma volta para casa, dentro do ônibus, dentro do metrô, que for mais confortável para você. Em alguns minutinhos você consegue ouvir a música e fazer um mapeamento muito simples. Um mapeamento você pode fazer esse arquivinho pelo celular, como você pode anotar num papel, de forma bem sucinta. Como mapear? Vê o trecho dela que é mais lento, coloca mais ou menos o tempo dela com a parte mais lenta, marca o tempo dela com a parte mais rápida. Assim, isso te facilita a entender as nuances, tanto de transição, para você montar aquele esqueminha do começo, meio e fim que eu te falei nas dicas anteriores. E isso te faz entender melhor o mecanismo da música. Então você sabe quantos tempos mais ou menos ela tem de lento e você sabe mais ou menos quantos tempos ela tem de rápido. E você consegue planejar todos aqueles movimentos em questão de começo, meio e fim, de forma mental e inconsciente, a ponto de, no momento de você apresentar, tudo isso flui de forma muito mais fácil, porque o seu ouvido já está acostumado e já sabe mais ou menos aonde termina aqueles trechos que você marcou, certo? Então, sempre que possível, mapeie a música. Dica número 8. Se possível, se você não tem muita facilidade com o improviso, eu indico que você escolha músicas mais lentas. Não precisa necessariamente ser músicas muito paradas, muito monótonas. Existem várias músicas, diversas músicas que você pode fazer de um repertório lento, mas é aquele lento mais gostosinho que você pode usar movimentos um pouco mais intercalados, movimentos um pouco até de batida, tá? Mas tome muito cuidado se você vai improvisar com uma música rápida que você não teve tempo de planejar muita coisa, principalmente se você não conseguiu escutar muito ela, ou se você não conseguiu mapear, ou se você não conseguiu montar aquele esqueminha do começo, meio e fim. Músicas rápidas, elas pregam peça, porque quando a gente está dançando, a gente se empolga de uma forma muito mais rápida e pode sim perder a noção do tempo, perder a noção da contagem e se empolgar com o público. E isso faz com que a gente erre mais no improviso. Então, quando for escolher uma música, se atente a isso. Escolha uma música que ela não tem uma rapidez que vai dificultar a sua vida. Escolha uma música que tenha uma velocidade confortável com o seu corpo para aquele momento. Dica número 9. Quando você for planejar um improviso, uma dica importante, que é uma coisa mais comum de a gente fazer sem a gente perceber, é começar a assistir vídeos de pessoas que nos inspiram. Dica: professores, profissionais da dança que realmente têm já um trabalho dentro do tipo da dança que você vai fazer, tá? Então escolha lá um ídolo, alguém que te faça ter uma inspiração muito grande e escolha vídeos simples, vídeos não tão longos que você possa assistir novamente, voltando para casa do trabalho, durante um período seu do almoço, naqueles pequenos momentos de folga em que você vai observar o movimento, aquilo vai te internalizar e se são movimentos que já estão um pouco acostumados no seu corpo, vai voltar à sua memória quando você for improvisar, tá? Lembrando da outra dica, não façam movimentos complexos que vocês não dão conta, tá? Mas assistam. Todos os vídeos são muito importantes pra gente e eles servem de inspiração, eles servem de incentivo para que a gente nunca deixe de dançar, tá? Por isso, use e abuse, assista bastante esses vídeos, tá? Isso faz com que fique bem preso no nosso inconsciente e a gente se sinta um pouquinho mais dentro desse mundo da dança, tá? Assista com consciência, sempre lembrando da dica, não execute movimentos que você ainda não dá conta. Dica número 10. Gente, escolham músicas que combinem
com vocês, tá? Existem diversas músicas que a gente vai colecionando no decorrer da nossa vida dançante, que são músicas que a gente adora de cara, músicas que a gente vai colecionando nas nossas playlists, que a gente sonha muito em dançar. Mas há algumas músicas que são muito complexas e às vezes o nosso corpo, a gente em si, não tá pronto ainda para dançar aquela música, porque ela exige um fôlego maior, uma técnica maior e às vezes a gente ainda tá num processo de caminhar. Então, na hora de escolher a música, também escolha músicas que combinem com você. Não pense só no público, não pense só na temática. Precisa ter um casamento entre uma música que você goste, que combine com aquilo que você é, com a sua essência e que também possa estar dentro da temática que você vai apresentar, tá bom? Pense sempre naquilo que você consegue executar. Você em primeiro lugar, porque se você traz um resultado, uma música que é gostosa pra você, naturalmente o público também vai gostar. É isso, galera. Eu trouxe hoje pra vocês de forma bem sucinta, bem rápida, 10 dicas de como você fazer um improviso um pouco mais tranquilo. Lembrando que todo improviso, ele é complicado muitas vezes porque o público pode interferir no nosso nervosismo. Sempre vai ter aquele foguinho, aquele nervosismo, isso faz parte. O importante é que você esteja confortável com a situação. Sempre pense nisso. São dicas que visam facilitar a sua vida na hora do improviso. Não são dicas quadradas em que precisam ser seguidas a regra, são apenas detalhes que me facilitam em muitos momentos em que eu realmente não tenho tempo de coreografar toda uma música para fazer uma apresentação que muitas vezes as pessoas esperam, né? Como eu disse, a gente tem muito imprevisto, acontecem vários problemas, a gente planeja fazer alguns movimentos com alguma música, aí machuca uma perna, machuca um braço, aquilo fica mais inviável, é uma roupa que não ficou pronta a tempo. Então, assim, sempre pense num plano B. Tá? Quando você for improvisar, sempre pense em não sair da sua zona de conforto ou caso você saia, esteja seguro do que você está fazendo, tá? Como eu falei durante todas essas dicas, é muito importante que a coreografia que você vai apresentar, ela seja muito prazerosa e muito tranquila para você em primeiro lugar. Feito isso, o resultado é sempre um sucesso, porque o público quer ver você feliz com você mesma. Felicidade, ela é transmitida através da dança. Então, vá lá, dance, improvise, aprenda com seus erros e lembre-se, os erros, eles servem para que a gente possa aprender mais e mais. E nós, todas nós, independente de quem é profissional ou de quem é iniciante, todas as bailarinas, elas sempre vão errar. O que nos diferencia é a nossa vontade de tentar fazer melhor e de corrigir os nossos erros. Então, não desista nos erros, improvise, coreografe. E como eu não podia deixar, vou dar mais 2 dicas extras para vocês que também são muito importantes. Parecem detalhes muito discretos, mas eles fazem total diferença no final da coreografia. Quando você for dançar, e se você optar por fazer uma coreografia com uma música um pouquinho mais lenta, use e abuse de molduras. O que são as molduras? Poses de braço, poses de perna, mas aqueles movimentos gostosos em que vão gerar posturas muito bonitas e que naquele final de coreografia quem tira a foto vai olhar e vai falar: nossa, que coisa bonita. Então use e abuse de posturas, de molduras para o seu corpo que fazem com que a sua coreografia tenha mais técnica, tenha aquele visual um pouco mais limpo. E a outra dica que é de extrema importância, mesmo ela não estando nas primeiras 10 dicas, é que você ouça a música e caso ela tenha uma letra, por favor, leia a letra antes de dançar. Entenda o que a letra fala. Jamais dance uma música em que você não sabe o que significa, porque você pode estar dançando uma música dramática que tem um barulhinho rápido, uma batida um pouco mais rápida, mas que está contando uma história muito triste, uma história muito dramática, uma história profunda, e aí você vai lá e dança uma coisa que não casa com a música, que não tem nada a ver com a letra. Então preste atenção na letra, preste atenção no enredo, porque assim isso também vai facilitar com que você construa uma coreografia dentro de um improviso, sem que você saia daquele contexto. Então a sua coreografia ela vai ficar muito mais coerente, muito mais coesa, tá? Preste atenção nos detalhes e tudo isso vai fazer diferença no final. Não deixe de ter essa experiência gostosa, que é de ter uma surpresa com a música, com aquilo que você vai apresentar para o seu público, porque o que é uma surpresa para o público também pode ser uma surpresa muito gostosa para você.
tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e fica aqui os beijos da fada nórdica. Beijos e até o próximo vídeo.